que você viesse. Você quer vir ao altar ou quer falar daí mesmo? Falo daqui. Ela vai dizer com a sua própria voz o que aconteceu, foi na última terça-feira? Sim, senhor. Sim. Eu agradeço a oportunidade. Eu estava assistindo a reunião do Senhor online. Eu estava na minha casa. Eu parei as minhas tarefas para ouvir o que Deus ia falar. E o Senhor disse, usado pelo Espírito Santo, que naquele dia portas seriam abertas e que os milagres iriam acontecer. Quando eu abri a minha conta bancária, meu extrato bancário, pelo meu celular, o mesmo celular que eu estava escutando, a aula que o Senhor estava ministrando neste lugar, o meu dinheiro preso tinha sido liberado. Eu levei um susto. Mas a palavra de Deus não é mentirosa. Deus usou o Senhor e disse, neste momento, portas estão sendo abertas. Creia nisso. Eu acreditei. Eu não duvidei. E quando o Espírito Santo disse, abra, e eu abri aquela conta, naquele dia o dinheiro estava ali liberado. Eu fiquei com muito temor. E é com muito temor e tremor que eu piso nesse lugar tão santo, numa terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, para dizer, ainda há profeta na terra. Vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo libertas. Glória a Deus, aleluia. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar. Quando é a palavra de Deus, quando está na Bíblia, quando é Deus que fala, ele disse através do profeta Isaías, não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele disse, a minha palavra não voltará para mim vazia. Amém? Ao nosso Deus toda a glória. Por isso que funcionou, por isso que deu certo. Irmã Regina, hoje nosso tema é prolongareis. Olha que tema maravilhoso, hein? Os dias na terra. Deus maravilhoso, Deus soberano, Deus que não é homem para mentir, Deus de promessas. Submeto-me totalmente ao trono da tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que tu tens revelado ao anjo de nossas vidas, apóstolo e profeta Miguel Ângelo, para esta última reforma protestante. Sou o que sou pela tua graça. Estou totalmente conectado, submetido, alinhado ao Evangelho da Graça, como ciência que explica a Bíblia, as 14 epístolas de Paulo. Assim estou convicto de que teremos revelação mais uma vez nesta manhã, para vivermos tudo aquilo que o Senhor Deus valoriza, para a tua honra e para a tua glória, pois a minha suficiência vem de ti. Amém e amém. Pregar já não é fácil. A graça de Deus é muito mais difícil ainda. Dá muitas dores de parto, sabe? Então, isso é muito importante para nós. E claro, quando eu falo nós, eu estou sempre falando em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, que eu também agradeço nesse momento por mais essa oportunidade que tenho de me sentir tão honrado nesta terra, né? Estar sobre o altar, ministrar sobre vidas sedentas de revelação, de crescimento. Ela diz, 30 anos, né? 30 anos, professor. Está ali a nossa bispa Guacira, ó, se você olhar para trás, ela vai dar um tchauzinho para você. Olha lá, irmã Regina. Essa bispa Guacira, eu nem vou dizer quantos anos, que ela não gosta muito, né? Porque eu fui no aniversário dela de 50 anos, já tem bastante tempo.
Há muitos anos, né, Bispo Aguacira? Aqui com o nosso apóstolo, desde o primeiro momento, desde a Ilha do Governador, desde 36 anos, desde que ele foi ali para o cinema em Piedade, sabe, diretora de escola, muitos anos, então, sabe, uma pessoa experimentada, mas quando não pode estar na escola de capacitação, ela manda áudio, manda mensagem, ela lamenta por não poder estar aqui, ou quando não pode assistir ao vivo, quer dizer, são coisas realmente de Deus, coisas de Deus, honra de Deus, glória que eu canalizo totalmente a Deus, jamais quero errar nessa coisa de reter a glória de Deus. Quando você vê alguém decair de um altar, sabe, Deus tirar o candeeiro, é porque aquela pessoa reteve a glória de Deus. Glória de Deus não é para ser retida, a glória de Deus é para ser transmitida. Prolongareis os dias na terra. Nós começamos com Deuteronômio capítulo 32, versículo 47, que diz, porque esta palavra não é vã para vós outros, esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra, então eu gosto de explicar, né, o Miguel Ângelo Júnior que falava assim, bispo, o Daniel, né, que é assim que ele fala comigo, Daniel, você gosta de pegar até a vírgula, não é que eu gosto, é que Deus trata assim comigo, né, sinceramente eu nem gosto de muita coisa que eu falo aqui, às vezes a minha carne gostaria de ouvir outras coisas, mas eu não estou aqui para falar o que eu gosto, nem o que nós gostamos, estou aqui para falar o que isso na carne, estou aqui para falar o que o nosso espírito precisa ouvir de Deus, e que o Espírito se regozija verdadeiramente com isso, não é verdade? Aí sim, o mundo vai nos dar talvez alegrias, prazeres da carne, sabe? Mas a palavra vai nos trazer o eixo da felicidade, né? Por isso que ele disse, tem ele colocou esse ézinho aí, né? Depois de um ponto e vírgula e uma vírgula, aí ele vai, por esta mesma palavra, essa frase, esta mesma palavra, este é o segredo, isto foi que fez a irmã Regina ouvir, acreditar, acessar a conta e ver o crédito de uma causa que ela vinha aguardando há muitos anos, quando eu disse, agora o Senhor está manifestando pela palavra. Não tem outro jeito, Ana, é por esta mesma palavra. Aí ele dá o nosso subtema de hoje, prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Aqui Deuteronômio está falando da terra prometida, está dizendo que aquelas pessoas iriam prolongar os dias delas naquela terra, a qual elas teriam o direito e teriam acesso somente depois que elas passassem o Jordão. Então já disse para você que hoje no que tange a graça de Deus, a terra prometida é viver a graça de Deus aqui na terra, e passar o Jordão é passar da graça da lei para a graça. É passar da sombra, como diz Paulo aos Hebreus, dos bens vindouros para os bens reais. Por isso que essa importância de estarmos aqui ainda, né, hoje, quase no final do mês, falando sobre a palavra profética, desmembrando, pegando detalhes de algumas frases, de alguns versículos, nós precisamos repercutir essa ideia. Precisamos. E este momento na escola de capacitação e crescimento espiritual é tão importante para Deus falar conosco com pessoalidade. Estamos hoje com esse grande testemunho aí, que eu sei que tem sido testemunho em várias. Eu poderia chamar aqui hoje, se eu fosse chamar pessoas aqui para testemunharem, teríamos muitos testemunhos. Glórias a Deus, é de testemunho em testemunho. Essa pessoalidade, essa forma personalíssima. Para o mundo, essa palavra é mato, é grama, é antiquada, precisa ser atualizada. Tem coisas aqui que Deus falou que não é para os dias de hoje, é isso que o mundo diz. E para nós? Para nós é para comer. É como Jeremias disse, achadas as tuas palavras, logo as comi. É para ruminar. E a escola de capacitação tem essa propriedade também. É para
revelar, sabe? Para revelar. Diga, é para alimentar, é para ruminar, é para revelar. Então vejam, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, líderes locais que estão aí comigo ligados pela internet, ovelhas interativas, missionários da graça de Deus, que são aqueles que têm se envolvido comigo no tocante ao dar e receber, eu tenho chamado de missionários da graça de Deus. Ovelhas, famílias da fé, minha família da fé, famílias benditas do Senhor. Todos aqueles que têm dito este sim a mais para Deus nas terças-feiras, têm nos acompanhado a cada manhã, aqueles que eu posso realmente chamar de minha família da fé, eu, propriamente dito, posso testemunhar como minha família da fé. Quando eu fiquei ali um pouquinho ao lado da irmã Regina, não tínhamos nos visto, e ela começou a falar, eu fui tomado de um arrepio espiritual, irmãos, uma sintonia, uma conexão, é coisa de Deus, isso não é coisa humana, isso não é empatia, sabe? Isso é sintonia espiritual. A empatia não é aquela coisa de, não, nada disso, nada que o mundo, o raciocínio lógico, a lógica humana possa fundamentar. Então estamos ruminando essa palavra, esta repercussão está acontecendo em todos os cultos, amém? Mas hoje, nós voltamos, você veja, voltamos ao primeiro versículo. Estava assistindo hoje cedinho novamente, ontem à noite um pouquinho, hoje de novo. A palavra profética, e eu estava verificando que esse foi o primeiro versículo que o nosso apóstolo abriu o culto do dia 31. E nós estamos nele, para enfatizar esta frase, que está na segunda parte de Deuteronômio 32, 47. É exatamente este ponto, da parte B do versículo. Prolongareis esses dias na terra. Que só se concluirá, amados, após esse passar que todos nós precisamos, esse ruminar da graça de Deus, esse intensificar que nós estamos fazendo nesta manhã, quiçá aqueles que estão presencialmente, aqueles que estão online, eu mesmo, ai de mim, meu amor que vive 24 horas comigo por dia, sabe das lutas, das dores, dos dramas, né? Ai de mim, se eu não buscar esta palavra para a minha vida e não pregar para mim. Então que cada um, quiçá, que vai depois acessar as nossas, onde os nossos cultos ficarem gravados, das terças-feiras, possa realmente entender definitivamente esta questão de viver aquilo que o nosso Deus já fez. Eu não quero, e eu não sou eu, mas a graça de Deus comigo, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, eu não quero que ninguém mais desta igreja, ou deste ministério, ou nenhum líder que está me acompanhando aí, uma ovelha interativa, um missionário da graça de Deus, seja como eu tenho visto por aí, às vezes aqui nos nossos corredores, desculpem irmãos, sentam às vezes do meu lado, pessoas que são medíocres, crentes pedintes. Eu disse que nós teríamos que ser radicais com essa graça de Deus, teríamos que ter o zelo da graça de Deus. Eu não posso negociar com isso, e desculpe, há uma mediocridade, uma religiosidade medíocre, cristãos pedintes, que ficam pedindo as coisas que Deus já fez, pedindo para Deus fazer, ao invés de pedir com a sua fé em ação. Quem puder acessar o nosso canal do YouTube, Missões Cristo Vive, na última sexta-feira, eu ministrei uma palavra, que o tema foi a fé em ação. Mas, bispo, o que seria não passar pelo Jordão? Não passar pelo Jordão é viver uma vida, presta bem atenção, hein? Não passar pelo Jordão é viver uma vida aquém daquilo que Deus tem preparado para os seus filhos.
Por isso que eu disse que é mediocridade. Nós temos um chamado nesta terra, pela revelação da graça de Deus, para viver acima da média. Desculpe, deixa eu te falar, você vai pensar que é soberba. Não é soberba, é segurança. Não vai ter mais mediocridade, vai ser acima da média. Ah, bispo, você está agredindo com mediocridade. Desculpa, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, não dá para brincar com você. O não passar pelo Jordão é ficar na mediocridade. Nós temos que ser a nata do cristianismo, nós temos que ser a nata, nós temos que ser a cadeia, o topo da cadeia alimentar espiritual. Mesmo à distância, olhe para o seu irmão, você está na sua casa, olhe para alguém da sua família e tenha coragem de dizer isso, diga, olha, nós somos o topo da cadeia alimentar espiritual. Que esse mundo se processa assim, você já observou? Eu gosto muito de jardinagem, eu fico vendo lá, eu antigamente, eu era um bad boy, irmãos, eu matava mesmo, eu matava tudo que era. Estava conversando com o presbítero Ivo essa semana, ele disse, bispo, não mato nem... Foi que é barata que você falou, né? Nem barata eu mato. Não, peraí, barata ainda mato. Barata, ai meu Deus. Barata e sogra. Oh, sogra não pode, tem muita sogra aqui, gente. Né? E eu falei, não, barata ainda não consigo. Mas sabe que eu cada dia mais me vejo protegendo assim, porque antigamente eu via uma abelha, eu esmagava logo. Hoje em dia eu já... Sabe, porque a gente, irmãos, quem cresce e não amadurece, envelhece, fica velho. Quem cresce e amadurece, vira sábio. Todo mundo quer estar perto, todo mundo quer ouvir, não é verdade? Então é isso que eu estou buscando. E eu sei, cadeia alimentar é isso. Se você mata uma abelha, se você mata um gafanhoto, então, há um descontrole ecológico, porque um come o outro, então, não é verdade? E vai sobrevivendo, e assim o mundo foi criado. Chama-se cadeia alimentar, mas tem o topo. E Deus falou lá no Éden, ele disse, dominai. Vocês vão procriar, vocês vão dominar, vocês vão evoluir. Só que o mundo, a carne, o pecado, só evolui. Mas a graça de Deus nos reconecta a este primeiro toque de Deus. Que é a graça, que é a bênção de Abraão, e por aí vai, não é verdade? Nós já conhecemos. Então, o não passar pelo Jordão é viver aquém de tudo isso. Vamos, aquém daquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, está escrito, ele repete uma fala do profeta. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, porque Deus endureceu o coração, lembra de Faraó e tal. E agora ele repete, ele diz, não adianta, é porque tem gente, e atenção, a graça de Deus é um perigo, chega na graça então é um perigo, a pessoa começa bem, depois ela escorrega, e tem gente que acha que dá para dar um jeitinho, e não tem jeitinho, tem palavra de Deus que tem que ser a nossa vida, para que os nossos dias nessa terra sejam prolongados. E vamos depois entender o que é esse prolongar de dias, porque senão Jesus seria um testemunho negativo, porque ele só conseguiu viver 33 anos nessa terra, e ninguém andou mais no Espírito, é capaz de andar mais no Espírito, do que Jesus andou, se não fizer como Paulo ensinou. Se fizer, vai andar mais, porque Jesus disse, farão obras maiores que as que eu fiz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que não passarem o Jordão. Deus tem preparado coisas para aqueles que o amam, mas nem olhos viram, aqueles que não passarem pelo Jordão, nem os ouvidos ouviram, daqueles que não passarem pelo Jordão também, e nem jamais vai penetrar no coração daqueles que não passarem pelo Jordão. Isso é não passar pelo Jordão, é viver as limitações dessa carne, é não conseguir ver, ouvir e muito menos sentir no coração tudo que Deus tem preparado do outro lado do Jordão. Olha que dá uma música isso aí, hein, Joel? Vamos botar uma melodia. Acreditem, irmãos, acreditem, que
queridos, eleitos, santos, preciosos de Deus, é mais fácil se render à conformidade humana, descansar à sombra de uma árvore, como dizia o poeta, ou ficar com a boca escancarada esperando a morte chegar, do que enfrentar o Jordão. Atravessar um rio não é nada fácil, o rio tem correnteza. Lagoa, você atravessa, quando é rasinha, você atravessa de um lado para o outro facinho, a pé, andando. Lá na região dos lagos, tem um lugar bonito em Cabo Frio, né, chamado, não sei o que, do japonês, né, amor? Lago do japonês. Você atravessa de um lado para o outro, não sei quem já foi lá, bonito, você atravessa a pé de um lado para o outro, tranquilo. Tenta fazer isso num rio. Imagine o Rio Jordão, com aquelas águas agitadas. Então, é mais fácil, sabe? É mais fácil viver as limitações dessa carne. É mais fácil você se conformar. É mais fácil você encontrar uma zona de conforto. É mais fácil você assumir condição de vítima nesta terra. Eu insisto com isso. Semana passada, desde o início eu tenho falado, passar pelo Jordão, então, amados. Passar pelo Jordão é o que muita gente não quer. Desistir é muito mais fácil que persistir. Morrer é muito mais fácil do que viver. Fácil morrer. Mas cuidado. Cuidado, eu dizia isso para uma pessoa essa semana, que me falava sobre alguém jovem, numa situação aí, que eu não vou falar muito, porque temos pessoas online que podem saber do caso, e uma jovem que se suicidou, criada nos caminhos de Deus, o pai, sabe, fidelíssimo, e aconteceu uma depressão e a pessoa se suicidou. E eu disse, olha, não foi essa pessoa que se suicidou que decidiu morrer, não. Foi Deus que permitiu. Porque o meu pai, nunca falei isso aqui, vou falar hoje, tem gente que tem medo de falar essas coisas, mas o meu paizinho querido, que partiu como pastor, graças a Deus, já com a idade ditosa velhice, mas o meu pai, lá pelos seus, talvez 45 anos, não me lembro bem a idade que ele tinha, tentou o suicídio. Tomou meio copo de arsênico, vocês sabem o que é isso? Meio copo. Ele ficou 3 dias em coma, no interior ali, que é Espírito Santo, um lugar sem, e Deus não permitiu que ele morresse. Ainda tinha um projeto. Ele se reconciliou com Deus, morreu muitos anos depois como pastor. Morreu, parou de respirar, infartou de noite, uma morte tranquila. No tempo de Deus, Deus não permitiu que ele morresse no suicídio. Tem muita gente que acha que Sansão não foi para o céu. Sansão encontrou só uma forma de cumprir. Vacilou, se deixou levar pela mulher bonita, deixou cortar o cabelo, quebrou o voto com Deus. Então, estava ali totalmente envergonhado. Ele viu uma chance. E naquele momento ele se reconciliou com Deus. Esta questão é muito pessoal, é personalíssima. Isso Deus colocou na sua palavra e nós sabemos. Se não tivesse colocado, nós não saberíamos. Colocou para eu poder estar dizendo isso hoje para você aqui. Quem sabe Deus está consolando tantas pessoas que tinham até dúvida se seus entes queridos foram ou não para o céu. Irmão, para de julgar isso. Toda vez que você tiver dúvida com alguma coisa, se você tiver dúvida com alguma coisa com relação a quem você ama, fique com a melhor opção, acredite na melhor opção e viva bem com isso, e viva a sua vida você com Deus, porque quem vai para o céu só sabe Deus e a pessoa. Não adianta você querer adivinhar essas coisas. Então, eu acredito que os meus paizinhos foram para o céu, que minha irmã, que também já partiu, foi para o céu, tantas outras pessoas queridas foram para o céu, irmãos aqui em Cristo. Eu acredito nisso e pronto. E busco eu viver nesta terra da melhor forma, para que o dia que eu tiver que partir para o céu, não tenha que ser na mesma opção de Sansão. Eu quero
falar com você hoje dessa forma, e Deus me mandou falar, porque muitas pessoas têm um conflito, uma confusão com essas questões de salvação eterna. Sansão foi lá, pediu a Deus, Deus permitiu que ele chegasse à coluna central do templo, e não teria outra forma de derrubar e matar todos aqueles líderes que estavam fazendo aquela festa ali ao Deus pagão, e ele acabou morrendo junto ali, né, na carne, e claro, foi recebido por Deus, assim eu acredito, porque era um filho da promessa. Então, é isso que eu quero que você entenda, que nós, na graça de Deus, temos que ter uma visão lato sensu, nós temos que ter uma visão da misericórdia de Deus e uma visão do projeto de Deus para a nossa vida hoje, para a gente não ficar preso a picuinhas, a especulações, e continuar dizendo que tem muita coisa na Bíblia que é mistério. Quando você entende a graça de Deus, não existe mais mistério nenhum na Bíblia. De Romanos aos Hebreus, o apóstolo Paulo revela a Bíblia Sagrada, porque Jesus o levou ao terceiro céu e fez isso com ele. Mas as igrejas ficam nessa limitação, ficam nessa falta de passar pelo Jordão, preferem se vitimizar. Desde a primeira aula que eu venho falando isso, não é para ser vítima, é para ser vitorioso. Temos até um livro que foi publicado aqui, foi parceria da Bispa Ana Caroline com o nosso apóstolo, Vítima ou Vitoriosa, é muito legal esse livro, e eu insisto nisso, eu insisto hoje, mais uma vez, nessa questão, sabe, de você não se conformar, não ficar com esse sentimento de, eu vim nessa terra mesmo para, sabe, me humilhar, porque Tiago disse que eu tenho que me humilhar, tá? Ele diz, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, em tempo oportuno ele te exaltará. Ah, porque eu tenho que passar por aflições, está bem, mas é passar por aflições. Então não é para ficar sentindo, cuidado, irmãos, a nossa tendência é sentir pena de todo mundo, desculpe, e de nós mesmos. Então pare com isso, não tenha pena de ninguém, senão você vai acabar tendo pena de você mesmo. Seja radical, seja persistente. Olha, eu tive um embate aí há um tempo atrás com um líder local, sabe? Eu disse, olha, eu não estou aqui para brincar com vocês, nem me chamem aqui de volta se vocês continuarem se comportando desse jeito. E graças a Deus estão reagindo, graças a Deus, reagindo bem, reagindo bem. Mas no primeiro momento foi bem complexo, mas eu precisei, porque eu não posso ser conivente com pessoas que estão aquém da revelação, que querem zona de conforto, que querem dar o jeitinho da carne, que ficam dizendo, mistério, mistério. Tem até um louvor que a voz é até muito bonita da cantora, que diz, há um mistério nesta igreja, é um silêncio de oração. Eu digo, não há mistério nesta igreja, aqui só há revelação, estamos todos aprendendo na escola de capacitação, e por aí vai, irmãos, por aí vai. Existe um anjo passeando com a palavra de poder em todos os cultos dessa igreja, servirão para você crescer, Deus vive, por aí vai. Se deixar, a gente compõe aqui uma paródia, né, digamos assim, desse louvor que para mim é um enterro, que fica dizendo que tem mistério na igreja, tem um silêncio de oração. Aqui há barulho santo de vitória, de pessoas que acreditam naquilo que Jesus já fez. Então, estou falando disso desde a primeira aula, eu disse que eu explicaria melhor. Veja o que Paulo diz em Filipenses 4,17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não é donativo, não é caridade, não é fazer porque está com pena de ninguém, é fazer com consciência de que você está fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa, você está praticando a justiça de Deus, até no que tange a sua vida financeira. Então não é sofrer, sabe? Não falo da vitimização, não é fazer por caridade, nada
nem na nossa vida financeira com a igreja, como no nosso contato com o nosso próximo. Não é sentir pena, é sentir compaixão. Eu não falo sobre pena, eu falo sobre compaixão, eu falo sobre devoção, eu falo sobre revelação da justiça de Deus. Está entendendo? Não é donativo, é o fruto da justiça. Não é ter pena, é fazer tudo, inclusive com relação à vida financeira, com foco na justiça de Deus, com foco naquilo que o Senhor Deus valoriza. Então, se você começar a sentir pena de muita gente, não é? Fica todo mundo um com pena do outro e tal, no conformismo, acha que tudo é muito normal. Para mim não existe novo normal. Para mim existe vida espiritual que se renova de dia em dia. Ele tem que ter muita cautela com isso. Muitas palavras, textos mal interpretados. Textos que acabam fazendo com que a igreja de Cristo permaneça nessa mesmice, caminhe nessa mediocridade da carne. E acreditem, né? Os da graça de Deus, às vezes vão bem, e escorregam porque se deixam parar, né? Em textos, tirando textos do contexto, às vezes usando a graça de Deus apenas como motivação, esquecem de, não, porque Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado. Ficam felizes, dizem, olha, o que Deus tem preparado, mas nunca sabem o que Deus tem preparado. Os da lei ficam, o que Deus tem preparado. Os da graça ficam, o que Deus tem preparado. Mas na hora de pedir, pede o que Deus já fez, ao invés de praticar, para Deus materializar. Então, uns ficam nessa falta de visão, outros escorregam na revelação. É a síntese, viu? Olhe para o seu irmão e diga, uns ficam confusos nesta falta de visão, e outros escorregam na revelação. São os trocadilhos, os brocados que Deus me dá. Desculpe, você está na escola de capacitação e nós temos que frisar muito isso. Dois tipos de riscos, né, que o povo de Deus vive nessa terra. Enquanto uns oram no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 2, né, outros acabam sendo confundidos, usando esse texto, apenas tirando do contexto, apenas como palavra de motivação, apenas como uma vã repetição, como, por exemplo, Romanos 8 diz, tudo coopera, eu posso todas as coisas, eu sou sempre conduzido em triunfo. Nunca leem o contexto, irmãos. Tudo se conclui em Cristo Jesus. Todos esses textos se confirmam, todos têm o seu sufixo em Cristo Jesus. Tudo se conclui crucificando a carne, tudo se concretiza no atravessando o Jordão, passando o Jordão. Tem que sair da mediocridade da carne. E Paulo completa no versículo 10. Exatamente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Paulo diz, mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esta é a visão do Espírito que está falando. A visão. O povo não consegue acessar a revelação da graça de Deus. Sabe, tem que viver a graça plena. No lugar da pena, você coloca no meio um L e diga, ao invés de sentir pena, viva a graça plena. Graça plena, irmãos, é ter visão, é enxergar com os olhos espirituais, é ver o que nem todos viram e nem verão. A maioria. Muitos ainda vão nascer e morrer sem verem isto. Acreditem, amados. Somente esta nata do cristianismo atingirá esse ápice. Ter visão plena do pacto da graça de Deus. Viver nesta terra. Sim, numa terra dramática. Um momento que o mundo está vivendo aí. Mas experimentar e experienciar as coisas lá do céu. As coisas acima da média.
as coisas que não que não fazem parte da mediocridade delineada por aquilo que este mundo nos mostra, aquilo que este mundo nos faz sentir no coração, aquilo que o mundo nos faz ouvir aí por todas as mídias sensacionalistas, mas enxergar as coisas que Deus tem preparado para nós de fato, realmente, coisas que são reveladas pelo Espírito, como disse Paulo, que nós lemos agora há pouco, em 1 Coríntios 2,10. Então, irmãos, ter acesso a estas coisas, acessar este conteúdo da visão espiritual, é saber pedir, é saber buscar, é saber bater. Jesus disse isso em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Dá trabalho para fazer, lembra? O que eu tenho dito aqui, falar, fazer, manter, pedir, bater, pedir, buscar, bater. Então, às vezes, a pessoa acha muito mais fácil viver nessa terra a vida toda como vítima. E Deus nos mandou a esta terra como mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Esse em Cristo Jesus é passando o Jordão. Isso aqui é uma analogia aos tempos de hoje, da nossa vida nessa terra. Jesus disse em João 16:33, mundo passaste por aflições, e que aflições em 2020 todo, quantas aflições, agora ninguém ainda tem resposta de nada, o problema agora, a polêmica agora é a vacina, mas este mesmo Jesus que falou em aflições, ele nos disse para ter bom ânimo, e ele falou em Mateus 7,7, para nós pedirmos, nós também já lemos, para nós batermos e para nós buscarmos. Deuteronômio 32, versículo 4, diz, eis a rocha, suas obras são perfeitas, está aí no Pentateuco, promessa que eles não podiam saber exatamente o que seria, nós já sabemos essa história, todos os seus caminhos são juízo, a justiça de Deus, Deus é fidelidade, nele não há injustiça, é justo e reto. Por isso que Paulo em Filipenses 4,17 falou, não é donativo, não é pena, é graça plena, é fruto da justiça. A graça de Deus revelada nessa terra, irmãos, é para que nós possamos atingir o top da sua obra na cruz do Calvário. Viver, testemunhar neste mundo, para que este mundo veja, entenda essa justiça de Deus. Os demais que não atingirem esse ápice, eles não vão perder a revelação, não vão perder a salvação, aliás, não vão perder a salvação, mas eles vão perder esta oportunidade de reproduzir o céu na terra e de criar um grande galardão no céu. Estamos tratando aqui de tudo que Deus valoriza, coisas que prolongarão os dias na terra. É como disse Fernando Pessoa, não importa o tempo que as coisas durem, mas a intensidade com que elas aconteçam. É nós fazermos a diferença. Paulo diz aos Hebreus no capítulo 6, versículo 1 e 2, estou finalizando, me dá só 5 minutos. Ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, as coisas básicas, as mesmices, as vãs repetições, os sacrifícios, os rituais da lei, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando a base, de novo, a base do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Lembra que eu falei? Juízo eterno, quem é salvo, quem não é, será que foi para o céu, será que foi para o inferno? Irmão, deixa Deus, isso é coisa de Deus. E nós, volta no 1, ele diz, deixemo-nos, põe de parte, deixemo-nos levar para o que é
perfeito. O que é perfeito já está pronto. Irmãos, Deus tem pressa. Deus tem pressa em que nós atinjamos esse nível de revelação. Porque disse que essas pessoas aqui, Pedro explicando, disse que essas pessoas que viviam o que Paulo diz nas suas cartas, nas suas epístolas, coisas difíceis de entender, esperavam e apressavam a vinda de Cristo. Então Pedro reconheceu, ele diz, essa sabedoria foi dada ao apóstolo Paulo, é a revelação da graça, essa revelação chegou à vida do apóstolo Miguel Ângelo, chegou à nossa vida, e nós vamos avançar. Agora, Pedro faz essa recomendação que eu acho interessante, é assim, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Está lá no contexto. Então tem que haver uma firmeza. 1 Timóteo 4, 15 e 16, eu já mostrei na aula passada, mas eu repito, porque tem gente que finge que está progredindo, e por baixo dos panos não é nada disso. Depois vale a pena você olhar muito esse texto em casa, olha, ser diligente, medita essas coisas, para que o teu progresso seja manifesto, não é faz de conta, ele tem que ser manifesto. No 16 ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Ezequiel 47, 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, os seus meses produzirá novos frutos, coisas novas, mês a mês, conquistas. Ezequiel está falando de novidade de vida, Ezequiel está falando da revelação da graça de Deus para os dias de hoje. Não faltar nada na mesa, não faltar provisão. E a origem dessa palavra remédio, que vem de remediar, o que eu acho interessante, é fazer com que a gente nesse mundo, apesar de todas as contrariedades, viva de uma forma que a gente não sinta. Sabe, eu digo assim, medo eu sinto, mas não fico. Então você até sente, mas você não fica, você não paralisa, você não perde o controle da situação. Sabe, você vive a perfeição aqui nesta terra. Ainda que tudo seja contrário. Como eu digo sempre, é crise, seja tribulação, seja aprovação. Eu enfrento, eu confronto, eu aprendo. Vejam uma visão espiritual, como aquela Bíblia ali em cima, a palavra, o trono da graça de Deus, jorrando a graça, jorrando a água da vida, jorrando a água que Jesus disse lá à mulher samaritana no poço de Jacó. Ele disse, olha, se você soubesse quem está te pedindo de beber, você que pediria água a ele. E é interessante, parece que Jesus não foi educado, não é verdade? Que o certo não seria Jesus pegar e falar, moça, deixa aqui, me empresta a vasilha que eu vou tirar água do poço. Jesus mandou a mulher tirar água do poço. É que as pessoas não querem nem tirar água do poço, irmãos, não querem nem chegar perto do poço. Agora não é mais o poço de Jacó, agora é o trono da graça de Deus. Mas temos que conectar a revelação da graça de Deus, porque é tempo de restauração de tudo o que o Senhor Deus valoriza. Você é mais que vencedor. Diga, eu sou um vencedor. Não seja mais uma vítima. O seu chamado não é esse, meu amado, para ser mais uma vítima. Você é mais do que vencedor. Eu não sou mais uma vítima da mentira. Eu sou um apologista da verdade. Eu não sou mais um na estatística da crise. Eu sou um protagonista da vitória. Diga, os meus dias nesta terra terão mais Cristo, nunca crise. Terão mais vida, mais valor. Sabe, diga, não é a quantidade, é a intensidade que eu vou viver a graça de Deus. Os meus dias nesta terra serão prolongados. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto. Essa é a escola de capacitação e crescimento espiritual. Graça e paz. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje,
mas eternamente na vida daqueles que prolongarão os dias na terra como sábios da tua graça. E os sábios da graça de Deus digam amém, amém, amém. Glória a Deus, Ele é um Deus de promessas, é um Deus que não falha, é um Deus que permanece em nós para sempre, amém? Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.